Bom pessoal, hoje nós vamos estar resolvendo mais uma questão sobre a lei do resfriamento de Newton, certo? A questão que nós temos para resolver é a seguinte: um bolo retirado do forno a 200 graus Celsius é colocado em um ambiente a 25 graus Celsius. Sabendo que 4 minutos depois ele está a 40 graus Celsius, qual é a sua temperatura em um tempo t? Gosto muito desse tipo de questão por conta que, por mais que ela trabalhe com seus valores iniciais, mas ela vai te dar a oportunidade de encontrar a fórmula geral para que você saiba qualquer temperatura em qualquer instante de tempo, certo? Para isso nós vamos utilizar a lei do resfriamento de Newton. A gente viu no começo do vídeo, mas para quem não lembra, ela vai ficar dessa seguinte maneira. A lei do resfriamento de Newton, o que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer que a derivada da temperatura em relação à derivada do tempo será igual a uma constante multiplicada pela temperatura do nosso objeto, seja qual for que nós utilizarmos, pela temperatura do ambiente, certo? Olha, nós temos diversas incógnitas e o que a gente tem que começar a separar para a gente não se perder no meio do processo, tudo bem? A primeira informação que ele dá para a gente é que quando o bolo é retirado, quando ele é retirado do forno, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o nosso T0, certo? Então é o nosso T0, ou seja, inicialmente ele sai com 200, tá? O que mais que ele vai dar de informação para a gente? Olha só, ele também vai dizer que quando é colocado em um ambiente a 25 graus, o que isso significa para a gente? Olha, calma aí. Sabendo que 4 minutos depois ele estava a 40 graus Celsius. Então isso aqui para a gente é o que? É o nossa temperatura, certo? A nossa temperatura, depois de 4 minutos, o nosso bolo ele apresenta 40 graus. Certo? E nós temos aqui, é colocado em um ambiente a 25 graus. Lembra que eu falei sobre ambiente? O ambiente era o quê? Era o TA, que a gente chama de temperatura ambiente. Então eu tenho o meu TA aqui, que é a temperatura ambiente, que será igual a 25. Certo? Já tenho todos os valores que a gente precisa utilizar para resolver a nossa questão. Tudo bem até aí? Bom, sabendo disso, o que a gente vai estar fazendo agora? Vou circular aqui para a gente não se perder, porque essa aqui é a nossa tabela de valores e a gente vai aplicar juntamente com a fórmula do resfriamento de Newton, tá bom? O que a gente tem para poder resolver? Olha só, essa fórmula que eu escrevi, eu já posso começar a trabalhar com ela, uma vez que eu tenho esse valor, que ele disse que é quanto? 25. Se eu digo que o valor é 25, como é que vai ficar? Nós temos dt, que é da temperatura em relação ao tempo, será igual a uma constante k, que multiplica um t, que eu não tenho até agora, menos quanto? 25. Pronto, esse é o nosso primeiro valor. Olha só. Quando a gente olha para esse tipo de sentença, nós estamos trabalhando aqui nada mais nada menos do que uma EDO separável. E qual que é a característica da EDO separável? Bom, como o próprio nome diz, é que você pode separar em termos que dependem só de si mesmo. Como assim? Olha, aqui eu tenho dt, T maiúsculo e T minúsculo. Eu vou separar tudo que depende de T maiúsculo, que é a temperatura, e tudo que depende do tempo, certo? Quando eu fizer isso, como é que ela vai se apresentar? Olha só, seguindo aqui, como é que ela vai ficar? Olha, eu posso separar em dt, que é da temperatura, certo? Dividido por t menos 25, certo? T menos 25 será igual a k, que ele é uma constante e vai ajudar muito a gente por conta disso, com o tempo. Como eu já separei todo mundo que depende de si próprio, o que eu posso fazer agora? Eu posso integrar dois lados. Quando eu integro os dois lados, o que acontece? Olha,
sempre que a gente vai trabalhar com integral dos dois lados, a gente acaba de descobrir que nós temos a equação 1 e a equação 2, para a gente não se perder no meio do caminho. Olha só, se a gente for resolver a equação número 1, olha como é que vai ficar. Vou resolver aqui. Se a gente for resolver a equação número 1, o que nós temos? Aqui nós temos uma integral que ela é muito conhecida, que é a integral de 1 sobre x. Porém, no lugar de x eu tenho t menos 25. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a substituição, ou seja, eu vou chamar de u, tal que esse u é igual a t menos 25. Isso implica dizer que agora eu tenho a integral de 1 sobre u de quem? Da temperatura. Perfeito? Quando eu resolver essa integral, olha como é que ela vai ficar. Qual que é a integral de 1 sobre u? Vai ser log natural de u. Porém, eu disse que u é quanto? T menos 25. Então, eu tenho que a resposta da primeira, que a gente acabou de resolver, será log natural de u. Quem é u? Quem é u? T menos 25. Perfeito? O que falta a gente resolver agora? Nós temos que buscar a segunda. A segunda ela se apresenta de maneira mais simples, uma vez que nós temos o K, mas a gente quer em relação ao tempo. Ou seja, esse K para a gente ele é constante. Então eu tenho que a segunda, como é que ela vai ficar? Olha, a segunda, o K, posso colocar ele em evidência. E nós temos apenas o quê? Nós temos apenas K que multiplica. Qual a integral de 1 em relação a T? É o próprio T mais uma constante. Perfeito. A partir daí eu já posso igualar as duas, porque eu resolvi as duas. Como é que vai ficar? Log natural de T menos 25, certo? Será igual a K, que multiplica T do tempo, mais uma constante. Perfeito. Quando a gente tem esse tipo de problema, vocês percebem que nós temos muitas variáveis para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar uma por uma delas, certo? A primeira situação que a gente pode estar fazendo aqui, para simplificar um pouco mais, é utilizar esses valores da igualdade como expoentes do nosso E, certo? Então, o que eu fiz? Olha, eu peguei o E e utilizei a nossa igualdade como expoente do E, dos dois lados. Quando eu fizer isso, por que o senhor faz isso, professor? Porque nós sabemos que o logaritmo ele é a função inversa da função o quê? Exponencial. Então elas se cancelam. Quando elas se cancelam, do outro lado sobra quem apenas para a gente? Vai sobrar apenas o módulo de t menos 25 é igual a e elevado a k vezes t mais C. Tranquilo até aí? Agora, olha só. O que mais que a gente pode estar resolvendo a partir daí? O que eu posso fazer? Olha, tá vendo que esse mais C é a propriedade da potência. Então, se eu enxugá-lo de forma mais leiga falando, como é que ficaria? Olha, eu tenho módulo de T menos 25, certo? Será igual a E elevado a K vezes T, que multiplica E elevado a C. Tudo bem até aí? Esse E elevado a C, concorda comigo que ele é uma constante? Então, o que eu posso fazer? Duas coisas com ele ao mesmo tempo. Eu posso tanto chamar ele de constante, certo? De constante. E eu também posso tirar esse módulo. Por quê? Esse módulo, ou ele é positivo ou ele é negativo. Mas eu posso jogar essa responsabilidade para cima do C. Então, o C que vai dizer se é positivo ou negativo. Então, eu vou jogar essa responsabilidade para cima da constante também. Dito isso, nós temos T, que é a temperatura menos 25, é igual a E elevado a KT de tempo, esse aqui é de tempo, tá? Vezes uma constante. Olha só. Essa é a primeira sentença que nós temos que a gente vai utilizar futuramente, certo? É bom a gente guardar ela. Tá. Feito isso, o que eu posso estar fazendo agora, professor? Olha só.
Eu consegui enxugar o máximo possível. Agora eu tenho que lembrar sempre de voltar para a questão e ver o que ela está pedindo. Olha só, como a gente não tem valores mais para estar utilizando, a gente vai utilizar os valores da questão. E a questão, ela dá a seguinte sentença para a gente, olha só, que quando o nosso T é igual a zero, a nossa temperatura é 200. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui 200, certo? 200 menos 25, vamos colocar direto. 200 menos 25 é igual a 175, certo? Esse 175 será igual a E vezes o KT, certo? E elevado a KT vezes o nosso C. O T, ele falou que é quanto? Zero. Quando o T for elevado, quando for zero aqui, vai ficar K vezes zero, tá? E tudo elevado a zero, isso aqui vai dar 1. Com isso sendo 1, nós temos a primeira incógnita respondida. Nós temos que o C, como aqui vai dar 1, é igual a 175. Sendo esse C igual a 175, percebe que a nossa equação ela já não está mais tão embaralhada da maneira que a gente iniciou. A gente já está mais enxuto, porque a gente já sabe o valor de C, certo? Dito isso, a gente vai atrás de outros valores. Olha só, o que a gente pode estar fazendo? Eu vou pegar esse C e vou substituir ele no valor que a gente encontrou. Vou aqui para o segundo quadro agora, tá? Como é que vai ficar? Olha só. T menos 25 será igual a quanto? E elevado a K vezes T, que multiplica qual valor de C? 175. Perfeito. Agora que a gente já utilizou essa primeira condição que ele deu para a gente, que foi essa daqui, a gente vai analisar a segunda condição que o problema trouxe para nós. Qual que é a segunda condição? Ele diz que, sabendo que 4 minutos, ou seja, depois, a nossa temperatura é 40. Isso aqui é uma função da temperatura que varia de acordo com o tempo, tá? Onde o tempo para a gente é 4, por isso eu coloquei T de 4. Perfeito? Como é que isso vai ficar então? Olha só, eu vou substituir aqui, tá? Eu vou substituir os valores. O que nós temos aqui inicialmente? Olha só, 40. Vai ficar quanto? Vai ficar 40 menos 25, certo? 40 menos 25 será igual a E elevado a K. E esse T é de tempo. O tempo é quanto? 4 minutos. 4 minutos, certo? Que multiplica C. Quem é C pra gente? 175. 175. Perfeito até aí? Qual é o resultado que nós temos? Nós temos aqui dando quanto? 15, certo? 15 será igual a E elevado a K, que multiplica 4, perfeito? Vezes 175. Tá. O que eu posso fazer a partir daí? Olha, a gente tem que sempre lembrar em voltar ao problema inicial. Bora dar uma olhada. A gente acabou de colocar os valores que o problema deu para a gente, certo? E a gente encontrou esse resultado. Tudo bem até aí? Esse resultado, perceba comigo, qual que é a única letra que a gente dá falta de encontrar? Se a gente olhar muito bem, olha quem está faltando a gente encontrar. O K. Então eu vou correr atrás de isolar esse K. Para isolar esse K, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 175, vou dividir dos dois lados, tá? 15 dividido para 175, perfeito? Vai ficar quanto? 3 sobre 35, tá? Ficará 3 sobre 35, que é igual a E elevado a K vezes 4. O que eu vou fazer agora? Logaritmo natural dos dois lados. Por que logaritmo natural dos dois lados? Lembra que a gente fez algo parecido aqui? A gente vai seguir essa mesma ideia, por conta que o logaritmo ele é o inverso da exponenciação. Então aqui vai cortar um com o outro.
Tudo bem? Como é que vai ficar para a gente? Nós teremos que logaritmo natural de 3 sobre 35, perfeito, será igual a K vezes 4, perfeito? No final das contas, eu tenho que K é igual a, vai ficar 1/4, tá? 1/4 de logaritmo natural de 3 sobre 35. Olha, já encontrei o valor de K também. Professor, agora que a gente tem o valor de K, tem o valor de C, a gente já pode construir a nossa função, que só depende do tempo, e a nossa igualdade vai ser sempre a temperatura. Como é que vai ficar? Então, se a gente fizer isso, olha só, nós temos que, bora voltar lá para a nossa fórmula inicial. Olha, nossa fórmula se apresentava da seguinte maneira, bora dar uma olhada aqui, ela ficava desta forma. Como é que ela vai ficar a partir de agora? Olha só. Eu tenho que o T, tá vendo aqui que o nosso T, menos 25, eu vou apenas somar 25 dos dois lados para poder isolar o T sozinho. Quando eu isolar o T, vai ficar T é igual a lá, estava quanto? Menos 25, vai ficar 25, certo? O que mais? 25 mais E elevado a, quanto é o K para a gente? Essa monstruosidade aqui, então eu vou colocar 1/4 de log natural de 3 sobre 35, perfeito, 3 sobre 35, e aqui nós temos já, dependendo do tempo, olha, dependendo do tempo nós temos uma temperatura, multiplicado por C, e o C é quanto? 175, tá? A partir daqui nós temos a nossa fórmula para descobrir qualquer valor da temperatura conforme o tempo, perfeito? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa última resolução, tá? Aqui a gente está procurando a fórmula geral, que variasse a fórmula geral da temperatura de acordo com o tempo, perfeito? Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, galera, abraço!